Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós estudaremos o gênero textual tirinha. E vocês sabem o que é uma tirinha? É um texto literário com caráter humorístico, ou seja, com o objetivo de entretenimento que nos divirta. O nome tirinha deriva do formato que parece um recorte de jornal. As tirinhas surgiram nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para a publicação de passatempos, por volta de 1907. No Brasil, um dos primeiros a criar e publicar tiras foi Maurício de Souza, conterrâneo da nossa cidade de Santa Isabel, com a tira do Cãozinho Bidu, em 1950. A tirinha é um gênero textual que apresenta a narração de um fato com a finalidade de entretenimento. Na maioria das vezes, apresenta um texto humorístico. A tirinha é um fragmento de histórias em quadrinhos, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos. E a sequência desses quadrinhos está organizada de acordo com os acontecimentos dos fatos. Vamos conhecer algumas de suas características. Temos aqui uma tira da Turma da Mônica. E a tira é uma sequência curta de quadros para narrar um fato. Possui, em sua maioria, até 4 quadrinhos. Utiliza imagens verbais e não verbais. Como assim, professora? Observem este primeiro quadrinho. Vamos ler a fala da Mônica. Espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? Já no segundo quadro, nós não temos fala do personagem, nós temos apenas a expressão facial, que também é uma forma de expor o que a Mônica está pensando ou sentindo neste momento. No terceiro quadro, temos a fala da Mônica, quem cala consente. Viram que nestes 2 quadros, no primeiro e no terceiro, nós temos imagens verbais, falas de personagens, ou poderia ser até mesmo fala do narrador, mas neste caso é da personagem Mônica. Já no quadro do meio, nós não temos essa fala verbal, mas temos a imagem não verbal, que também nos leva a entender o que acontece neste quadro. Vamos a um exemplo de uma tira não verbal. Observem essa tira. Vejam que nenhum dos quadros possui fala de personagem, nem de narrador. Mesmo assim, nós conseguimos ler essa tira de uma forma não verbal. Aqui no primeiro quadro, o que nós conseguimos ver? O Cascão está chorando. E por que ele está chorando? Bom, ele parece ter machucado o joelho. Quem passa próximo e observa o Cascão chorando? O Cebolinha. No próximo quadro, nós vimos que imediatamente o Cebolinha põe-se a correr e o Cascão continua chorando. No terceiro quadro, vimos o Cebolinha vindo com uma maleta de primeiros socorros, muito preocupado com o Cascão. E aqui o Cascão já traz outra expressão além do choro, ainda sentindo dor, mas imaginando que essa dor será aliviada, pois o seu coleguinha vem para ajudá-lo. E no último quadrinho, o que acontece? O Cebolinha, com a maleta de primeiros socorros, veda a boca do Cascão para ele parar de chorar, mas o Cascão continua com o seu machucado sem cuidado algum. Sacanagem do Cebolinha, não é mesmo? Bom, este foi um exemplo de uma tira não verbal. Nós não temos fala alguma de personagem nem de narrador, mas nós conseguimos ler essa tira por meio das imagens, dos desenhos e das expressões de sentimento, de emoção dos personagens. Mas onde podemos encontrar as tirinhas, professora? Bom, nós podemos encontrar as tirinhas em jornais, em revistas,
e também em gibis. Geralmente as tirinhas ficam na última página do gibi ou na contracapa, aquela capa da parte de trás do gibi, tá bom? Mas também podemos encontrar na internet, em sites de pesquisa. Professora, mas qual a diferença entre tirinhas e histórias em quadrinhos? Vamos ver. História em quadrinho é um texto que apresenta um número maior de quadros em comparação a uma tirinha. Por isso, nós dizemos que a tirinha é um fragmento da história em quadrinho, ou seja, é uma história em quadrinho bem curtinha, que apresenta no máximo 4 quadrinhos, diferente de uma história em quadrinho inteira, que pode ter várias páginas, vários quadrinhos, com uma sequência muito maior de acontecimentos. E as tirinhas são curtas, na maioria das vezes 3 e no máximo 4 quadrinhos. Bom, o que elas têm em comum? Os balões, que apresentam as falas dos personagens. Também as onomatopeias, que é uma palavra especial para representar um som. E também quadros em formas sequenciais, ou seja, os quadrinhos apresentam a sequência dos fatos de acordo com a sua ordem. O que aconteceu primeiro, o que vem depois, e assim por diante. E toda história em quadrinho e tiras nos traz os desenhos, que nos ajudam na leitura verbal e não verbal para compreender a ideia que este texto nos quer transmitir. Bom, vamos agora falar um pouco mais sobre os balões. As falas são introduzidas em balões e no texto dos balões nós usamos apenas letras maiúsculas de forma, tá bom? O corpo e a espessura das letras indicam a entonação, ou seja, o timbre e a altura da voz com que aquela fala deve ser lida. Os balões mudam de formato dependendo da maneira como o personagem se expressa, ou por meio da fala, do pensamento, de grito, sussurro, ou da emoção que demonstra, surpresa, alegria, raiva, medo, cansaço, entre outros. Além dos balões e das expressões dos personagens, nós temos que nos atentar às pontuações nas falas, pois elas também transmitem a ideia de como aquela fala deve ser lida, tá bom? Vamos agora conhecer o balão da fala. Observem que no balão da fala o seu traçado é contínuo. Ele é fixo do começo ao fim, tá bom? Dentro dos balões devemos sempre usar letra maiúscula e de forma, ok? Vamos agora para o balão de sussurro ou cochicho. Vejam a diferença. O seu contorno é tracejado para indicar que a pessoa está falando bem baixinho, tá bom? Agora o balão de pensamento. Ele parece uma nuvem, não possui o seu traçado linear. Ele apresenta ondulações e para levar este pensamento até o personagem, são feitos círculos do maior para o menor. Temos também o balão de grito. Observem que ele apresenta várias pontas. Todas as vezes que você encontrar este tipo de balão com uma fala dentro, significa que o personagem está gritando. E o que são as onomatopeias? São essas palavras especiais que são usadas para representar um determinado som, como, por exemplo, kabum, que é o som de uma bomba, ou splash, que é o som de algo caindo na água, e até mesmo um beijo. Esses são alguns dos exemplos de onomatopeias. Agora, abram o LD de vocês na página 20. Na página 20, eu convido vocês a observarem essa ilustração que nós temos aqui. Eu pergunto para vocês, aonde essas crianças estão? Elas estão em uma gibiteca. Vocês sabem o que é uma gibiteca?
O que nós podemos encontrar em uma gibiteca? Nós encontramos gibis, né? Histórias em quadrinhos. E aí na cidade de vocês, em Santa Isabel, tem uma gibiteca? Tem, que a professora sabe, e ela é muito conhecida. É um dos pontos turísticos da cidade de Santa Isabel. Muito famosa, não é mesmo? Pois nós sabemos que esta gibiteca também é em homenagem ao Maurício de Souza. E vamos observar agora o que essas duas crianças que estão em pé, o que elas estão fazendo? Elas estão escolhendo um gibi, não é mesmo? E essas outras duas crianças aqui, que estão acomodadas nas almofadas, o que elas estão fazendo? Elas estão lendo histórias em quadrinhos. E de todas essas crianças aqui, qual é a expressão delas? O que elas estão demonstrando sentir neste momento? Elas estão felizes, satisfeitas, ou elas estão tristes, chateadas, com raiva porque estão em um lugar que as levam à leitura? Bom, todas elas estão felizes, não é mesmo? A expressão que elas apresentam é de uma emoção boa. Por quê? Porque a leitura traz essa emoção pra gente. Ler nos faz aprender, ler nos traz conhecimento, nos faz sentir novas emoções, aprender muitas coisas, tá bom? Por isso a importância de praticar a leitura. Hoje nós iniciaremos o capítulo 5, Histórias em Tiras. Na página 21, em cima, coloquem a data de hoje. E hoje é 21/7/2020. Neste capítulo, você vai ler algumas tiras e perceber que o humor pode ajudar a despertar a conscientização sobre problemas relacionados ao ambiente. Roda de conversa. Número 1. Com os colegas, responda oralmente as questões a seguir. Aqui na número 1, vocês podem conversar e refletir sobre essas questões aí com o adulto que está com você, tá bom? Você já foi a uma gibiteca? Existe alguma em sua cidade? Conhece pessoas que costumam frequentar gibitecas? Que tipo de serviços uma gibiteca oferece? Você gosta de ler gibis? Por quê? Que tipo de histórias os gibis oferecem ao leitor? Você sabe a diferença entre uma história em quadrinhos e uma tira? Que personagens de gibi você conhece? De que personagem você mais gosta e por quê? Pause o vídeo agora e converse com um adulto que está aí sobre essas questões. Caso você ainda não tenha visitado a gibiteca, faça esse convite ao adulto que está aí com você. Mas atenção, não podemos sair agora, estamos em isolamento social. Aguarde o momento ideal, quando toda essa situação da quarentena já tiver acabado, e faça esse passeio. Aposto que vai ser divertido. Número 2. Em histórias em quadrinhos e tiras, a fala dos personagens aparece em balões. Observe o formato dos balões a seguir e diga o que você sabe sobre eles. Novamente, converse com um adulto que está aí com você sobre esses diferentes balões. Explique a ele para que serve este balão, este daqui e este também. Fale um pouco sobre o uso de cada um deles, ok? Bom, na aula de português de hoje, vocês não irão precisar enviar nenhuma foto, tá bom? Esta foi uma aula explicativa, pois hoje nós estamos entrando em um novo capítulo. Foi apenas para vocês conhecerem um pouco das características do gênero textual tiras, ok? Então, encerramos aqui a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Até o próximo vídeo.